Irmãos, Romanos 3,10, vamos orar aqui? Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, em nome de Jesus, vem com o teu poder e a tua graça nesta hora. Abre, meu Deus, a nossa mente para receber a tua palavra. Oh, meu Deus, que não venha eu falar, mas que o Senhor possa falar em cada coração aqui. Usa a minha boca, Deus. Toma a minha vida nesta hora, Pai. Que no nome de Jesus, Pai, cada um possa ouvir a tua voz, a tua direção, Pai. Aquilo que lhe apraz, conforme diz a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no versículo 10, eu vou ler só o 10. Como está escrito: não há um justo nenhum sequer. Então, o que eu preciso entender? Que não há um só justo. Então, no 10 eu vou ler aqui no meu. Como está escrito: não há um justo sequer. Nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Na minha versão, na versão linguagem de hoje, que é bem mastigada. Tá aí, Pedro? Coloca aí. Deixa eu achar aqui. Pode deixar aqui. Como dizem as escrituras sagradas, não há uma pessoa que faça o que é certo. Né? A do justo ela faz um pouquinho mais de sentido. Mas não há uma pessoa sequer que faça o que é certo. Pula para Tiago 3:2, só para a gente pegar nessa introdução. Tiago, isso. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro, no que diz, é uma pessoa madura. Só a primeira parte. Põe na linguagem normal, Pedro. Pode pôr na linguagem normal, só essa daí. Depois vai ficar só na outra mesmo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então, a primeira... Eu vou ler só isso aqui. Na primeira parte ele fala: não há um justo sequer. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, ou que faça o que é certo. Então, o que é a primeira coisa que nós precisamos entender? Que todos nós estamos sujeitos a falhas e a debilidades. Todos, não escapa nenhum, ele falou aqui, conforme está a palavra aqui. Agora, o que eu preciso entender? Não é isso que eu vou falar, mas nós precisamos entender em qual contexto eu e você está. Porque às vezes eu fico esperando de alguém aquilo que a pessoa não é. Ele está falando aqui, não há nenhum justo, como está escrito, não há um justo sequer. Porque todos tropeçam em muitas coisas. No Tiago aqui, Romanos, como está escrito, não há um justo sequer. E aqui, porque todos tropeçam em muitas coisas. Então, que contexto que eu estou? Alguém do meu lado vai tropeçar. Eu vou tropeçar. Agora, isso não dá margem para eu ficar tropeçando. E não dá margem para eu achar que toda hora quem está do meu lado é um tropeço. Com esse contexto, vamos entender algumas coisas agora. Lucas 6:39. Sempre no Lucas, capítulo 6, versículo 39. Lucas, nós vamos ficar um pouquinho nele para entender algumas coisas. Por quê? Porque Deus, ele nos traz equilíbrio. E aí eu fico imaginando, não há um só perfeito, né? Não é só um justo. Todos tropeçam em alguma coisa. Aí ele fala a primeira parte, que todos tropeçam em muitas coisas, e depois ele entra lá falando da palavra, né? De falar do tropeço da palavra. Mas ele frisa ali aquela parte, todos tropeçam em alguma coisa. Então, com esse contexto, eu preciso entender que quem nos dá equilíbrio é Deus. Deus é quem nos dá equilíbrio. Mas, às vezes, o que eu fico imaginando? Deus é o nosso equilíbrio, não é verdade? Só que muitas vezes eu fico achando que quem vai descer lá do céu é um anjo para me equilibrar.
O Espírito Santo vai ajudar as minhas fraquezas. E vai interceder por mim. Mas na maioria das vezes, o que eu penso? Vai descer um anjo lá e me ajudar. Acontece isso? Claro que acontece. Mas Deus, Ele usou o corvo para alimentar o Elias, mas foi uma vez. Não tem outra passagem que um animal alimentou o ser humano. Né? Foi lá e levou a comida. A jumenta falou com o profeta lá, com Balaão. Mas não tem outra passagem. E várias coisas que aconteceram uma vez só, não é uma doutrina. Agora, quando aconteceu da viúva alimentar o Elias, aí você fala, nossa, já aconteceu. A viúva alimentou Elias. Já teve outro que viveu outro milagre. Então, o que nós precisamos entender? Você e eu, nós não vamos encontrar ninguém que seja perfeito. Todos tropeçam. E Deus é o nosso equilíbrio. Mas o que Ele vai fazer? Ele vai usar o imperfeito, o que tropeça, para me abençoar, para me dar direção. Olha só, no versículo 39, 6... Lucas 6, 39. Eu não falei o versículo, né? No 39. Olha só. E disse-lhe uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Perguntou. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não. Cairão ambos na cova. Meu irmão, presta atenção. Olha só. Vamos continuar aqui, depois eu trago a direção. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Isso é mais ou menos assim. Uma criança não é superior ao seu pai. Vamos colocar desse jeito, para nós entendermos mais claro. Mas, quando ele for adulto, vai ser igual o pai. É mais ou menos nesse sentido. Aí ele continua aqui. E por que atentas no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer ao teu irmão, irmão, deixa eu tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Irmãos, eu não sei o que Deus é tão bom, porque eu não imagino onde sai tanta palavra de uma palavra tão simples. Eu fico assim maravilhado. Presta atenção. O que ele está falando aqui, ó? Pode um cego guiar outro cego? Não. Ambos vão cair na cova. Irmão, um cego não vai guiar outro cego. Presta atenção. Se você e eu chegarem em alguém, nós temos um desafio. E aquela pessoa tem um desafio parecido com o meu e com o seu. Aquela pessoa não serve para nos ajudar. Ela não serve. Vai cair você e ela, vai cair eu e ela no buraco. Por quê? Porque aquela pessoa não serve. Ela não venceu. Mas aí, o que Deus é? Deus é um Deus de equilíbrio, não é verdade? E o que acontece muitas vezes é que chega alguém para nos abençoar, alguém que pensa diferente, que venceu aquilo, que aprendeu aquilo, aquela pessoa vai ser o mestre e vai nos ensinar. Aí o que eu vou olhar? Eu vou olhar no argueiro que está no olho dela e não vou receber a direção. Agora, o que eu preciso entender? Vamos supor, olha só, eu vou fazer um comparativo aqui. É com você já olhou, é com você mesmo. Vou fazer um comparativo com a Eugênia. Do meu jeito e do jeito da Eugênia de ser.
totalmente diferente. Totalmente diferente. Se pegar eu e colocar para cuidar dos menininhos que ela cuida, meu irmão, os meninos vão derrubar a casa e eu vou junto com eles. Ajuda a riscar todas as paredes. Por quê? E se eu tentar fazer o que é certo, eu vou querer dar bronca. Não, vai lá com carinho, vai com jeitinho, com a maior sensibilidade do mundo. Deixa puxar os cabelos, enfiar o dedo nos olhos, deixa montar cavalinho, fazer um monte de coisa. Aí o que os pais falam? Nossa, essa babá é... Aí fala de noite com a criança, né? Os pais sempre perguntam, né? E aí? E fulano? Como é que é fulano? Eu amo a minha babá. Irmão, entenda o seguinte. Não olha pro argueiro que está no olho do seu irmão, que é diferente do meu e do seu. Às vezes a bênção está na onde a gente não está. A gente não sabe. Às vezes a bênção... mas fulano... Nossa, fulano toma uma... Bebe aos montes. Mas às vezes... Aí o fulano é mecânico. Nossa, fulano é um bom mecânico. Mas bebe aos montes. Irmão, eu só estou olhando porque o cara bebe. Às vezes a solução está lá para mim e para você. É porque, o que eu quero? Aí eu penso assim, puxa, mas essa pessoa pensa igual eu, né? Nossa, a pessoa, olha, a gente pensa igualzinho. Não serve. Não serve. Põe alguém que pensa diferente de você. Olha só, olha a experiência que eu tive. Meu carro começou a aparecer uma marca de óleo lá. Aí a pessoa que entendia falou para mim, fulano, eu estava ocupado lá, a oficina lá e tal, e eu queria tentar resolver aquilo na hora e um monte de coisa. Fulano, vai lá e passa gasolina aí e limpa o seu carro. Eu falei assim, eu trago o cara aqui, o cara ainda me manda eu limpar o carro. Limpar lá a gasolina lá do motor lá que tinha, tava tudo melecado de óleo. Aí eu falei, Jesus, ó, e dízimo, hein? Dízimo, pagar a conta, olha só, presta atenção. Eu falei, Jesus, o senhor vai me... Jesus, eu fui lá, Senhor, eu queria resolver. Obedece, filho. Você tá olhando se é uma mecânica que não quer te atender agora? Irmão, limpei o óleo, não vazou mais, não pingou, nem baixou. Claro que eu creio. Aqui, ó, eu creio nisso aqui, ó. Ó, nesse aqui e nesse aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá mais pra cá. Então, tá aqui, é nesse aqui. Deus arrumou um caminho lá e me abençoou. Agora, se eu ficasse lá, aí o fulano falou assim, ó, fulano, eu vou fazer o seguinte. Eu desmonto, troco. Mas fica por sua responsabilidade, tudo bem? Porque a gente precisa limpar. Eu falei assim, ixi, então é mesmo. Irmãos, Deus vai colocar gente que pensa diferente de você para te trazer luz. A pessoa tem lá um argueiro, olha só. E por que atentas tu no argueiro, no cisco lá, no pedaço de qualquer coisa que está no olho, no argueiro, que está no olho do teu irmão, e não repara na trave, que é maior, né, que está no teu próprio olho? Às vezes a gente vai receber uma direção, mas fulano não serve. Fulano não serve. Fulano não serve. Mas fulano é assim. Irmão, fulano não serve para X coisa. Fulano não serve para tal coisa. Mas às vezes a direção que você precisa está no fulano que você despreza. Ou talvez você trata fulano com um pouquinho menos de experiência. Irmão, Deus vai colocar ideias, gente diferente, que pensa diferente, mas muitas vezes a solução está ali. E eu preciso entender e não ficar só olhando o defeito que ele tem. Porque atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu próprio olho. Aí ele fala assim, ó, como podes tu dizer ao teu irmão, deixa tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho hipócrita? Tira primeiro a trave,
do teu olho, então verás bem, para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então isso quer dizer o quê? Ele não falou para mim não ajudar o meu irmão. Ele falou para eu primeiro tirar. Filho, você não venceu isso ainda. Você venceu. O que você venceu? Por exemplo, todos nós, quando chegamos, cada um tem um desafio para vencer. Não é verdade? Então, eu tenho o meu desafio. Mas graças a Deus, fui sendo ensinado, fui mudando conduta e Deus foi me dando graça. Por quê? Porque quem me deu direção tinha vencido aquilo. Ah, mas fulano, mas por que você está reparando? Ele falou, tira lá. Filho, se você está com a capacidade para vencer isso aí, limpa aí seu olho e depois você volta lá e ajuda o seu irmão a tirar a trave que está no olho dele. Tem coisa que você já venceu e já passou para abençoar outras pessoas. Tem coisa que eu vivi e já passei para abençoar outras pessoas. É assim que vai acontecer o equilíbrio. O equilíbrio que vem de Deus. Aí você fala assim, nossa, mas será que podia surgir alguma coisa daí? Claro que podia surgir, só que eu fico olhando, por exemplo, olha só, que coisa engraçada, eu percebi a mesma coisa, eu vi tem um grupo cantando, que eu até mandei pro Pedro, ele não me respondeu, não falou nada, deixou lá, eu mandei um louvor para ele nem comentou, eu acho que ele nem viu, uma unção tremenda, você viu, né? Mas não falou nada, né? Uma unção tremenda. Aí tem um detalhezinho lá que eu vi. A Sueli, a primeira coisa que viu foi falar do detalhezinho. E eu prestando atenção na unção. Mas eu também vi o detalhe, só não tinha ninguém para falar. Mas eu fiquei quieto, que eu ia falar para ela também. Tinha um detalhezinho, um detalhezinho de nada. Uma coisinha assim que você fala assim, puxa. Mas aí como é internet, você fala assim, puxa, vai aparecer isso. Então, irmãos, mas a primeira coisa que eu olhei foi aquilo também. Falei, nossa, que unção tremenda, mas tem esse detalhezinho aí, né? Irmão, que primeira coisa que eu fui observar foi a trave, o argueiro, e não olhei para o meu. O que eu preciso entender? A bênção pode ter um argueiro lá, um cisquinho, mas talvez eu precise entender que ali está o meu milagre. Ah, mas aí eu preciso do que eu preciso? Você tem uma amiga lá, um amigo. O amigo, ele vai te dar uma direção. Mas tem coisa que você não vai poder misturar, porque a pessoa não venceu aquilo ainda. Não venceu aquilo. Não venceu aquela situação. Aí eu preciso ter noção para entender isso. E não julgar. E lembrar que também em mim tem uma trave. Mas o que Deus traz? Deus traz equilíbrio. Tá com alguém perto de você, tem o mesmo pensamento que você, irmão, vai andar lado a lado, vai andar bênção, vai andar top de linha. Mas se não pensar diferente, não vai te ajudar. Porque eu preciso de alguém perto de mim que pensa diferente. Fulano, não fala assim não. Fulano, age de maneira diferente. Por quê? Eu vou edificar o meu irmão, e o meu irmão vai me edificar. Eu vou edificar a minha irmã vai me edificar. Meu irmão tem um desafio, ele vai vencer aquele desafio. Se o desafio que ele tem é igual ao meu, e eu não venci o meu desafio, como é que eu vou dar conselho para ele? Como é que ele vai me dar conselho? Não venceu aquilo ainda, não tirou a trave do olho para depois ir lá. Ah, mas eu venci em tal área. Ó, vai desse jeito, faz assim que vai dar certo. Mas aí eu fico só olhando que tem um defeito ali. Mas tem um defeito em fulano. Por quê? Porque o diabo vai fazer isso. O diabo, quando a nossa bênção está... Porque geralmente é assim, ó. A nossa bênção está sempre perto da gente. Sempre pertinho da gente. Sempre. Sempre. Aí o diabo vai e tenta levar a gente para mais longe. Olha só. Semana passada, eu fui fazer um serviço numa cliente lá em Osasco. E ela sempre me chama, né? Demora um pouquinho, acontece algum probleminha ou outro lá, ela me chama. Aí eu tirei lá o registro lá do chuveiro, tirei. Aí eu ia ter que deixar, eu só ia voltar no outro dia. Aí eu ia ter que deixar o registro lá fechado, o registro da rua, não ia encher as caixas. Eu falei, eu vou comprar esse
Vou atrás dessa peça, desse reparo no registro. Aí falei com o cara, fulano, me explica uma coisa. Como que eu chego ali na casa de material de construção, ali do centro, ali de Osasco, ali? Irmãos, o cara falou pra mim, ó, você faz assim, cheguei rapidinho. Olha só. Cheguei lá, a pessoa me mandou voltar. Ó, volta em tal rua, tal lugar. Lá vai ter esse reparo que você queria. Eu tinha que comprar uma resistência e o reparo lá do chuveiro. Aí a pessoa falou assim, volta em tal rua, tal lugar. Aí, de moto, voltei na rua. Com quem eu fui falar? Com o cara que tinha me orientado a ir lá no outro lugar. Se eu tivesse pegado a peça e mostrado para ele, aí o que tinha acontecido? Eu tinha conseguido. Mas sabe o que eu olhei para ele? Ele estava fazendo um negócio que eu não aprovo, que faz mal para a saúde. Aí eu falei, Jesus, se eu tivesse olhado com outro olho, oh meu Pai, Então o que a gente faz? Às vezes a bênção vem, a direção vem ao nosso encontro, mas a gente olha a pessoa como só olha a trave que está no olho dela. E às vezes a trave que está no olho dela, você já venceu e você vai edificar a vida dela. E assim como tem uma trave no meu olho, aquela pessoa que está do meu lado vai me dar a direção. E assim a gente vai se completar como ser humano. Eu quero que um anjo desça do céu e me ajude. Não vai descer. Eu preciso de um milagre, de uma cura extraordinária. Não tem ser humano que faça isso, a não ser que seja usado pelo poder de Deus. Aí vai descer um anjo, eu creio nisso. Mas se é uma coisa que outra pessoa, outro ser humano passou e venceu, Deus vai colocar no nosso caminho. 1 Pedro 4:7, por favor. Olha só, como Deus é tremendo. Então eu preciso entender. O irmão tem uma trave no olho, mas aquela trave, aquele desafio que ele tem, é diferente do meu. E Deus já colocou ele perto de mim para me ajudar. Mas aí eu vou ficar olhando a trave, o cara lá. Eu falei, meu Deus do céu. Por que eu não perguntei para ele? Se eu perguntasse, ele falava assim, ó, você está aqui. Eu economizava 10 minutos. Não cheguei atrasado, mas consegui resolver as minhas coisas, né? Um pouquinho fora do que eu imaginava, mas deu para resolver. Mas eu fiquei pensando, puxa Deus, se eu tivesse olhado primeiro... Olha só, no versículo 7, 1 Pedro 4:7. E já está próximo... O fim de todas as... É isso mesmo. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecado. Olha só, dois contextos para me observar. O amor cobrirá a multidão de pecado. Eu fico só olhando para o pecado e não amo. Aí não vai cobrir o pecado. Tá? Um contexto, mas eu quero trazer no outro contexto. Sendo hospitaleiro uns para com os outros sem murmuração. Agora isso aqui. Cada um administre... Põe na versão nova linguagem, por favor. Cada um administre os outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O 11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Volta no 10 aqui. No 10, por favor. Ó. Seja bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Versículo 11. Eu vou ficar no 10, tá? Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Faça assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo,
a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Volta no 10. Olha só. Olha que interessante. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Bom dispenseiro. Para o bem dos outros. O dom que tem em você vai servir para abençoar alguém. O dom que tem alguém vai servir para abençoar você. Isso não quer dizer que quem tem o dom deixou de ser pecador. Que quem tem o dom passou a ser perfeito, justo. Não. Aí ele fala assim, aquele que prega, não precisa colocar não. Aquele que prega, pregue a palavra de Deus. Aquele que administra, administra segundo Deus. Aquele que serve, tem um que prega, mas tem um que serve. Tem um que arruma. Irmão, já pensou? Imagina o lixeiro sem passar uma semana. Se ele faltar no dia que ele passa na nossa rua, a gente já fica doido. Meu Deus, onde é que eu vou pôr esse lixo? Já vai acumulando dentro de casa. O lixeiro vai passar, aí a gente põe lá no portão. Né? No lugar lá na lixeira, como é que cada um põe? Coloca lá fora. Aí daqui a pouco começa a encher. Aí você vai falar, meu, que falta que faz. Então o que eu preciso entender? Que o dom é para servir. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Irmão, quem vai encostar perto de você é para te abençoar. Vai pensar diferente, vai ter ideia diferente para te trazer luz. Como que pode um cego guiar outro cego? Se eu pensar que nem você, eu estou frito. Se você pensar que nem eu, você está frito. Por quê? Eu preciso aprender com você e você vai aprender comigo. E assim eu vou aprender com quem está do meu lado, com o outro do lado. Olha, fulano, como é que fulano resolve isso? Olha como é que fulano faz tal coisa. Por quê? Porque Deus coloca perto, Deus é bom, Ele não vai deixar lá longe. Eu preciso de uma direção. Deus, me dá uma direção aqui, abre o meu caminho, aí Deus põe pertinho de você. Mas aí eu fico fazendo o quê? Olhando a trave que está no olho dele. Olhando a trave que está no olho dela. Não vai trazer nada. Não, essa pessoa aí é assim, assado. Daqui a pouco a pessoa tem uma direção que vai nos abençoar e nos dar vitória. Por quê? Porque quem dá é Deus. Olha só. Olha como que é quem Deus é que dá. 1 Coríntios 12, versículo 6. No 6, a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha só. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação do Espírito. Porque olha só, porque versículo 8 eu estou, tá? 1 Coríntios 12, versículo 8. Porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Um tem a palavra da sabedoria, outro tem a palavra da ciência, mas quem está dando? O Espírito Santo. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Onde eu vou aqui? E o outro, operações de maravilhas. E a outro, profecias. E a outro, dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Irmão, presta atenção. O que tem sabedoria, fala assim, ciência, você tem o dom da ciência. A gente está falando com a qualidade, né? Com a ciência. Não, a gente está falando com o ser humano. Aí ser humano tem a ciência. Aí o outro aqui tem fé. Vou conversar com aquela pessoa que tem fé. O outro passou um monte de desafio, vai lá, tá com ele a sua resposta. Mas eu tenho dom também, eu tenho dom de profecia. Mas então eu vou profetizar. E assim Deus vai completando a nossa vida. Ele coloca alguém perto de mim, de você, para abençoar as nossas vidas. Olha só, no versículo 19, para a gente trazer um entendimento mais claro. Porque ele fala bastante coisa aqui, eu vou pular logo para o 19.
E se todos fossem um só membro, e onde estaria o corpo? Todo mundo agora é olho. Todo mundo agora é boca. Não dá. Olha só. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Aí ele fala. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Já pensou? O olho fala assim, mão, eu não preciso de você. Na primeiro cisco que cai no olho, você vai lembrar da mão na hora. Cadê a mão? Aí não preciso mais, deixa a mão para lá. Olha só. Não tem necessidade de ti. Nem ainda a cabeça, aos pés, não tenho necessidade de ti. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honras, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Irmão, presta atenção. Vai encostar, se você é cabeça, vai encostar perto de você a mão, vai encostar perto de você os olhos para você enxergar. E cada um vai se completando. E às vezes a gente fica imaginando que, na maioria das vezes, aonde que vai acontecer isso? De quem está mais perto da gente. Aí vai crescendo. Aí quem está mais perto, o parente, a igreja, quem está na igreja, quem está mais perto. Lá no seu serviço tem alguém, mas a pessoa é assim, está olhando a trave de novo no olho. Não vai ter o milagre. Por quê? Às vezes a pessoa está enxergando o que você não está enxergando. Olha só, tem coisa que você não está enxergando, mas Deus é misericordioso comigo e com você. E aí a gente olha para a situação e você fala, meu Deus do céu, mas eu resolveria isso com... Mas a pessoa não está enxergando. Aí eu preciso entender uma coisa. Por quê? Porque tem hora que eu e você não estamos enxergando. Mas encosta alguém perto da gente, eu já cheguei em lugar... E outra coisa, geralmente a gente chega num lugar, parece que vê um ataque da preguiça, do desânimo. Você fala assim, rapaz, mas eu não podia estar em casa. Mas se você tivesse em casa, você não ia ganhar. Mas eu não podia. Vem lá aquela... sai daqui, diabo, em nome de Jesus. Eu vou ir, vou fazer, vou realizar e vai dar certo, em nome de Jesus. Aí chega alguém lá com um olhar diferente, pensa diferente, age diferente, para nos abençoar. Às vezes é uma mão, às vezes é um olho, não está enxergando, encosta perto do olho, irmão. É assim que eu vou me completar. Você vai completar, Deus já coloca perto para completar. Deus não... A gente tem um termo que Deus não dá ponto sem nó. O ponto de Deus é certo. Deus vai fazer as coisas. Deus escreve certo por linhas certas. Mas eu estou tendo mais amizade com fulano. Pode saber que você vai abençoar o fulano e fulano vai abençoar. Na maioria das vezes, quem vai receber é a gente. E a gente, a primeira coisa que olha é a trave que está no olho dele. Poxa, mas não vai vir nada dali. Não, mas ali só tem essas coisas. Olha só, o que aconteceu com José? José foi traumatizado no lugar que tinha um milagre. Muitas vezes nós passamos desafios e passamos traumas no lugar que lá na frente vai ser o nosso milagre. O que aconteceu com José? Acabou de chegar, a mulher acusou ele, os irmãos lá, mas lá era um milagre. O que eu preciso entender? Deus sempre vai usar caminhos e situações que eu não entendo. Vai encostar um olho perto de você, mas esse olho não está muito
limpinho, não está muito isso, não está muito aquilo, mas você não está enxergando, a pessoa vai enxergar para você, e é assim que vai acontecer. Aí você vai entender o quê? Que o equilíbrio vem de Deus. Por que o equilíbrio veio de Deus? Porque Ele colocou alguém que tinha um defeito que você já venceu para te abençoar, e você abençoar essa pessoa e as coisas acontecerem. Olha só, eu não vou abrir. Abre aí, 1 Reis. 2 Reis, desculpa, o Naamã. 2 Reis. 5, o versículo 1, 2 e 3. 1 Reis, 2 Reis. 2 Reis. Rapidinho aqui, tá? Rapidinho. Se não fecha aqui. Ó. 2 Reis, versículo 1. Ó, e Naamã era chefe do exército, é só para ilustrar, tá? Tudo que a gente falou, eu só quero ilustrar com personagem, tá? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor. Olha só, diante do seu senhor, minúsculo, o seu senhor, o chefe dele lá, o rei, quem fosse lá, estivesse acima dele. E de muito respeito, porque por ele o Senhor, maiúsculo Deus, dera livramento aos sírios. E este era varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Irmãos, homem valoroso, Deus deu livramento para os sírios através da vida dele, venceu várias batalhas, mas essa batalha ele não venceu. Irmão, irmã, tem batalha que você vai vencer com a força de quem está do seu lado. Põe isso na sua cabeça. Esse cara aqui era um cara que estava na frente de muita gente, mas ele escutou uma menininha que foi lá só levar a mensagem. Olha como é que Deus é bom. Eu não falei para você que Deus coloca o milagre pertinho da gente? A menina estava lá escrava na casa dele. Falou assim: olha, tomara que meu senhor tivesse... Se ele tivesse lá em Samaria, o Senhor restauraria da sua lepra. Venceu várias batalhas, mas essa você não consegue vencer. Então deixa a empregadinha te ajudar, deixa o empregadinho te ajudar. Por quê? Olhou para ela, o quê? Daqui a pouco já mandou carta. Depois disso aqui, ó. Então Naamã entrou, notificou o seu senhor. Aqui já passou a parte, ó marido, a menina falou que se você fosse lá, é mesmo? Então vai lá. Não, tá bom, vou lá. Já entra na parte aqui dele já falando com o rei. Irmão, o que esse cara tinha uma capacidade enorme. E o título aqui fala assim, ó a qualidade dele. Este era varão, homem valoroso. Deus, o nosso Deus, tinha dado capacidade para ele, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Foi Deus que foi lá e pôs a mão e usou a vida dele. Mas essa batalha ele não vencia. Por quê? Porque Deus faz as coisas para trazer equilíbrio. Porque se eu e você vencer tudo, se eu e você conquistar tudo, daqui a pouco eu vou achar que eu sou... Deus está lá e eu estou aqui. Daqui a pouco eu vou achar que... Não, vou empinar o peito assim. Não, eu resolvo isso, eu resolvo aquilo. Aí você chega numa situação que Deus fala: peraí, filho, peraí. Deixa eu podar você aqui um pouquinho. Não vai vencer essa aí. Não vai enxergar. Aí veio a menininha que a gente olha para a situação. Foi ser mensageira. Aí chega lá no Eliseu, versículo 12. Não são porventura... Aí começou a reclamar. Não são porventuras... Não estava enxergando. Venceu várias batalhas, mas não estava enxergando. Aí foi até lá. Mesmo assim não estava enxergando. Precisava de um olho de outra pessoa.
e sempre uma pessoa abaixo dele. Ó, aí ele reclama, né? No versículo 13. Ele faz a reclamação aqui, murmura, e não sei o que, abana e farfá, e tal, os rios. E chegaram-se a ele os seus servos. E lhe falaram e disse, meu pai, se o profeta disser alguma coisa grande, você não ia fazer? Porventura, não farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Olha só, Deus já tinha o milagre. Deus já tinha a bênção. Mas ele viveu o milagre porque tinha alguém perto dele que estava enxergando o que ele não estava enxergando. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. Deus coloca gente que enxerga do nosso lado. Irmão, eu já cheguei em lugar que eu olhava assim. Aí o fulano falava assim, aí eu criava um caminho na minha mente de como fazer. Só que eu criava um caminho lá, daqui para lá. Aí eu fazia dessa ponta naquela ponta, ó, faz uma reta. Sabe qual o caminho que eu criava? Vai aqui, dá a volta aqui, vai por lá, passa por baixo para chegar lá. Não, fulano, resolve assim. Ó, pronto, peguei o perfil da pessoa. Né? Não, dá para fazer desse jeito, tem um caminho mais fácil. Dá para fazer, pode fazer assim? Pô, e assim aconteceu. Deus colocou, o Naamã não estava enxergando o milagre, mas ele obedeceu. Ele obedeceu. Eu não vou abrir, mas para finalizar, em toda condição, Deus vai colocar alguém que vai fazer e vai colocar alguém espiritual do nosso lado. Moisés e Josué. Moisés foi lá fazer. Josué foi lá fazer. Josué estava lá no campo de batalha. Moisés estava aqui no espiritual. E às vezes inverte. Na maioria das vezes, isso daí acontece na nossa casa. Para ter equilíbrio. Tem um que faz, tem um que vai buscar. E um vai edificar o outro. Um pode fazer outra coisa? Pode. Um pode ser espiritual? Pode. Um outro pode fazer? Pode. Mas Deus quer trazer equilíbrio. Então, às vezes eu não estou enxergando. Deus vai colocar alguém que está enxergando. Às vezes eu não consigo pegar, porque eu não sou mão. Mas eu estou enxergando. Então alguém vai pegar e vai trazer para nós. O que eu entendi aqui? Ele não estava enxergando. Deus colocou os mais pequenininhos ali, ó, do lado dele, para enxergar por ele. Mas ele teve a humildade e de toda a capacidade que ele tinha como chefe da tropa, chefe lá do exército. Quantas pessoas estavam debaixo da autoridade desse homem? Ele escutou a empregadinha de dentro da casa dele. Quantas pessoas estavam na autoridade desse homem? Ele escutou um servo que estava acompanhando ele lá. Deus escreve certo por linhas certas e ele traz equilíbrio. Muitas vezes eu quero só olhar a trave. Às vezes, atrás da trave está um milagre. Enxerga o milagre em nome de Jesus. Amém? Escolhe de pé.